minuto, João. Deu? Deu. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro. Com muito carinho, né? Muita gratidão a gente poder se unir numa sexta-feira, nesses tempos aqui de fim de pandemia, né? Graças a Deus. Mas é muito gratificante a gente poder realmente estar junto, falar em nome de Jesus, né? Falar em nome do Pai. Então, para começar, vamos procurar esquecer tudo o que nos aconteceu até este momento. Vamos deixando de lado os nossos problemas, nossas aflições, até mesmo as nossas alegrias. E vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre de todas as horas. E vamos pedindo a eles que possam nos envolver com toda a luz, com todo o seu amor, para que possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para o Evangelho de hoje. Convidamos ainda o guia espiritual de nossa casa, o mentor responsável por este Evangelho, para que nos traga aquilo que for benéfico a todos nós, fortalecendo o nosso espírito, o nosso físico e a nossa fé principalmente. Vamos mentalizando a nossa querida casa Amor em Gotas, cheia de luz, resplandecente, e que essa luz possa envolver a todos os lares, a todos nós aqui presentes e a todos que trazemos também em pensamento. E assim, agradecidos que somos pela oportunidade dessa reunião, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que deveremos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair nas tentações da vida, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá, boa noite a todo mundo novamente, né? Antes de começar realmente o Evangelho, eu queria comentar que a Fabi tinha até pedido, né, sobre a nossa casa, e eu queria dizer que em breve nós traremos novidade, tá? Nós já estamos na reta final da nossa reforma. Então, esse mês nós vamos continuar aqui com os nossos evangelhos virtuais, mas que aguarde mais um pouquinho que em breve a gente traz novidades sim, tá bom? E exercer a paciência faz parte, né? Então, nós já vamos também exercendo um pouquinho mais de paciência, já que também esses encontros nos permite ver os colegas, né? E principalmente o pessoal que está fora da cidade, é uma maneira de poder participar, né, Fátima? Né? Tem Solange, então não deixa de ser muito proveitoso a gente ter esses evangelhos virtuais, tá? Mas aguardem mais um pouquinho. Então, hoje eu trouxe o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: servir a Deus e a Mamon. Nós vamos ter aqui que servir a Mamon seria servir as coisas materiais, e servir a Deus, exercendo a oportunidade de reconhecer e dar valor às coisas espirituais. Mas esse capítulo, ele é um pouquinho longo, então eu vou me dedicar ao item 1415, que diz desprendimento dos bens terrenos. E muitas vezes, quando a gente fala
esse item, né? Só o título, desprendimento dos bens terrenos, muita gente acha que eu vou partir, né? Eu vou desencarnar, eu tenho que me desprender. Não, é o contrário, né? Quando chegar nessa hora é mais fácil ainda. Nós temos que nos desprender enquanto estamos realmente podendo viver a vida, trabalhar no sustento, aprimorar o nosso trabalho, não só material, como espiritual. Então, no item 14, Lacordaire, que traz essa mensagem, na cidade de Constantina, Argélia, 1863. E só ao início ele diz assim: venho, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Olha que interessante quando ele diz isso. Somos devedores uns dos outros, porque, na verdade, nós que acreditamos em reencarnação, que ninguém está aqui por acaso, e que trazemos ao nosso lado tanto aqueles espíritos simpáticos como não simpáticos, né? Devedores ou não, nós trazemos o quê? Eu vou pedir para a Nina fechar o microfone, por favor. Então, o que nós temos com essas relações, né? Na verdade, de simpatia ou antipatia, convivência ou não? Como nós estamos num planeta de provas e expiações, sabemos que nós convivemos com todos realmente. E que, quando ele diz, somos devedores uns dos outros, e somente pela oportunidade de aprimoramento é que nós vamos evoluindo. Então, veja, tudo aquilo que acontece na nossa vida, nada é por acaso. Mais do que nunca, a doutrina sempre nos diz isso. Não cai uma folha de árvore se não for pela boa vontade do Pai. Nada sai do prumo se não for pela boa vontade do Pai. Mas quando nós nos deparamos com alguns problemas, sofrimentos, muitas vezes a nossa fé, né, fica meio cambaleando e diz: mas eu tenho que passar por isso? Puxa, mas eu agora tento fazer o melhor, não tenho raiva de ninguém, tento ajudar todo mundo. Sim, agora, nessa vida. Mas é aquilo que a gente traz, não é mesmo? De oportunidades de estarmos juntos nessa vida agora, para a gente ser o parâmetro de evolução do outro. Então, quando ele diz que nós estamos juntos com a oportunidade de nos melhorarmos, realmente não é à toa, né? Tanto espiritualmente, materialmente, e tanto encarnados quanto desencarnados. E quando a gente se prende muito aos bens terrenos, não importa se foi pelo nosso trabalho merecedor, claro, quando a gente trabalha, a gente está dando o nosso suor, estamos alimentando a oportunidade de juntar bens, né? Aquisição material mesmo, para a gente poder ter uma vida melhor, nada mais do que justo. Deus nunca foi contra isso. E muito menos na vontade de deixar aos nossos descendentes também alguma ajuda. Porque para Deus também, quando Ele permite que a gente passe esses bens para os nossos filhos, netos, não importa quem, Ele permite dentro também de uma lógica. Se aquelas criaturas forem merecedoras, elas irão receber. Mas se não forem merecedoras, elas irão receber, mas paulatinamente elas vão perder,
Por quê? Porque aquilo não fazia parte do caminho delas, do progresso delas, ou por não merecimento, ou porque até pediram que não fosse dessa forma que elas queriam sobreviver. E nós temos que entender isso. Quantas vezes quantas vezes não, sempre, nós pedimos o que nós viemos passar. Com a graça de Deus, a gente não se lembra, porque muitas das aflições nós pedimos, sim, para não cairmos em novas tentações. Mas como a gente não se lembra, então a gente às vezes reclama, às vezes a gente perde o prumo, se desequilibra. É normal? Sim, somos seres humanos, não somos perfeitos, nós cambaleamos. Mas quando a doutrina nos dá uma explicação, nos fortalece o porquê estamos passando por certas dificuldades, que nada é por acaso e que tudo tem uma razão de ser, a gente consegue passar por essa dificuldade com muito mais suavidade. Então, nós que nos dizemos espíritas, temos sim problemas, temos as nossas alegrias, temos as nossas tristezas, temos as nossas dificuldades. Quem não as tem? Não existe nesse planeta. Mas como a gente vai passar por essas dificuldades, aí está a grande diferença. E essa grande diferença é a nossa crença na reencarnação, na espiritualidade maior e que Deus nunca nos desampara. Se nascemos num lar afortunado, tivemos uma boa educação, temos uma família mais ou menos tranquila, sem grandes dificuldades financeiras, maravilha, que bom. Mas por que será que Deus colocou tudo isso à nossa frente? Só para nós? Não, ao contrário. Para saber quanto que a gente pode também auxiliar aos que não têm. Então, nós temos a prova da riqueza e a prova da pobreza. Muitas vezes a gente se condói, é claro, com a pobreza, com a fome, com a necessidade, não há dúvida. E é para se condoer mesmo. Mas até que ponto a gente vai se condoer? Só ter dó? Não diz nada. Nós temos que prover essa pessoa, prover essas famílias do alimento, da vestimenta, do abrigo, do emprego. Então, aquele empresário, né, riquíssimo, mas que usa toda a sua fortuna para gerar empregos e, de uma certa forma, ele está fazendo o quê? Ele está dando ganha-pão para cada família, sem humilhar, com muita dedicação, respeito, porque está dando oportunidade do trabalho, da evolução. Então, essas pessoas que dispõem de bens, né, da fortuna mesmo, do dinheiro, e transforma isso em emprego, mais do que nunca devem ser abençoados, porque eles sabem que tudo veio de Deus. Se eles estão tendo isso, é porque merecem, mas para usá-los de uma forma providencial. E para aqueles que não têm essa oportunidade, também existe o outro lado. Existe o lado da humildade, da necessidade, de agradecer aquela oportunidade que a gente tem do ganha-pão, porque muitas vezes encontramos, não importa em que classe social, espíritos muito orgulhosos, não importa se são ricos ou pobres. Então, de acordo com a necessidade de cada um, é que a gente vai burilando. Quando a gente lembra também de Francisco de Assis, né? Aquele espírito tão iluminado que passou por aqui, que na verdade tinha duas vestimentas e peregrinava e ajudava a todos e recebia e acolhia os animais. E eu fui procurar numa passagem trazida até pelo Divaldo Pereira Franco, num livro chamado Francisco, o Sol de Assis.
Olha que maravilha. Dentro desse livro, ele coloca o decálogo do desapego, que eu acho que bate bem com esse título do desprendimento dos bens terrenos, que a gente não se apegue tanto. Precisamos deles, sim, mas nada é nosso, tudo é empréstimo do Pai. Ele nos empresta para saber o que nós iremos fazer com ele. E nesse decálogo do desapego, Francisco de Assis traz o seguinte: 10 itens. Primeiro item, perceba que tudo é passageiro, tudo, sem exceção. A nossa vida é passageira. Então, nada nos pertence verdadeiramente. É tudo empréstimo. Porque quando a gente parte para o lado de lá, nós não levamos nada, nem o nosso corpo. Mas nós levamos o quê? Os bens da nossa alma. Vamos chamar as virtudes, aquilo que a gente conseguiu desenvolver, ou os nossos defeitos, realmente. Então, nada é para sempre. Tudo é passageiro quando se refere às coisas materiais. Então, não precisamos ficar tão apegados, porque tem gente que sofre muito com um objeto que caiu, quebrou, mas porque era de tal pessoa, temos o carinho, temos o sentimento, sim, mas é passageiro. A lembrança, o carinho, a saudade está dentro do nosso espírito, não naquele objeto, não é mesmo? Segundo item, viva intensamente o hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. Não adianta ficar no passado. Já passou, já aconteceu. Se foi bom, ótimo. Se foi ruim, vamos esquecer. E também não vamos ficar tentando adivinhar o futuro. O futuro, realmente, ele vai acontecer da maneira que a gente viver o presente. Então, o nosso futuro, a gente mesmo pode plantar da maneira melhor, mas de acordo com o que a gente vai viver hoje, e não só sonhando e não praticando, não é mesmo? Então, viver com mais calma, sem ansiedade, até porque nós não sabemos até quando iremos ficar nesse planeta. Então, a gente tem sempre que estar meio pronto para partir. Não que ninguém quer partir agora, mas a gente tem que estar sempre pronto de que um dia iremos partir para onde? Para a nossa verdadeira pátria, para a pátria espiritual, porque essa passagem aqui pelo planeta é passageira também na nossa evolução. Terceiro item, tente não criar grandes expectativas. Olha que maravilha. Quando a gente cria muita expectativa, ou em cima de uma pessoa, ou em alguma coisa que a gente tanto almeja, e de repente não conseguimos, o nosso tombo é maior, a nossa frustração é imensa. Por quê? Porque nós criamos a grande expectativa. Não é que a gente não deve sonhar, não deve desejar, mas para que criar tanta expectativa sem saber se vai dar certo? Então, temos sim que ser otimistas, alegres, mas dentro de uma tabela, vamos dizer assim, normal, sem exceder muito, porque quanto mais a gente imagina, e às vezes não acontece, maior é o nosso tombo, não é mesmo? Quarto item, filtre com equilíbrio as críticas e os elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. Olha que maravilha. Então, é sempre assim. É bom receber um elogio? Sim, todo mundo gosta, mas também não devemos ficar só em cima disso, não é mesmo? E as críticas que vêm até nós? Nós não devemos dar ouvidos? Depende. Se ela for construtiva, sim, devemos, porque, na verdade, a gente cresce com a crítica, não com o elogio.
mas nada que nos faça também nos sentir decaídos, depressivos, tão abalados, porque ninguém é perfeito. E o que é bom para um, às vezes não é bom para o outro. O que é agradável a um, muitas vezes não é agradável ao outro. Então, não vamos nos sentir nem tão elogiados, né? tão vaidosos, vamos chamar assim, e nem tão depressivos, né? Fazendo com que a crítica apenas nos derrube. Não, vamos ficar atentos. Ao elogio, um muito obrigado, sem vaidade nenhuma. A crítica, vamos pesar, sim, vamos pensar nela. O que é que eu posso aprender com esse comentário? Se ele veio, deve ter tocado essa pessoa. Então, a gente pode avaliar, sim, né? Mas não nos sentirmos tão derrubados. Quinto item, liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa, em sua vida. Gente, olha o tempo que nós estamos vivendo. 2 anos de pandemia, não é mesmo? A gente usou tudo que a gente tem, não é para sair também doando tudo, porque se a gente doar tudo, daqui a pouco é nós que vamos ter que pedir. Então, nós vamos ser um peso também para a sociedade, vamos ter que pedir. Mas será que a gente precisa de tudo que a gente tem? A gente não pode dividir com aquele que não tem, né? É a mesma coisa que uma pessoa está precisando de um item até doméstico, né? Para poder ter a sua casa um pouco mais limpa, uma panela para fazer a sua comida, e a gente tem tantas, a gente pode doar? Então, quantas coisas a gente deixa trancado, parado, porque um dia a gente vai usar. Mas qual será esse dia? Então, dizem que se durante um ano você não usou nada daquilo, você pode doar porque não faz falta realmente, né? E não acumular muitas coisas. Então, veja, no desprendimento dos bens terrenos, ele diz assim, que muitas vezes aparece uma liquidação e a gente se envolve com aquilo, até pelo preço, a gente vai lá e compra, nem estamos precisando. Para que a gente vai acumular? Não é mesmo? Então, se a gente fizesse uma limpeza no armário, tirasse aquelas roupas que a gente não usa, não vai mais usar, né? Ou engordou, emagreceu, talvez um dia, não vai ter esse dia. Então, vamos dividir, vamos fazer movimento dentro da casa até, porque quanto mais movimento, as energias também, né, vão circulando e vai limpando. A gente não deve ter as coisas tão trancadas, guardadas, paradas. Isso mexe também com a nossa vida. Quantas vezes a gente tem um sentimento guardado lá no fundo, um sentimento negativo, que aconteceu há 20 anos atrás, e a gente ainda não perdoou a pessoa, ou melhor, até dizemos que perdoamos, mas não esquecemos, mas a mágoa está lá. E quanto mais a gente lembra disso, mais o que acontece? O nosso organismo também sente e reflete. Vamos abrir, não vamos deixar guardado, vamos limpar, porque a vida é movimento, a vida é energia viva, é como a água que cai de uma cachoeira, que vai pelo rio e que chega ao mar. Ela não pode ficar parada. E é assim que a gente deve procurar tentar levar a nossa vida, né? Temos os problemas, mas vamos passando, vamos deixar que a água da vida vá passando, vá limpando, vá suavizando e vai nos deixando mais equilibrados, mais fortalecidos na nossa fé e no caminho que nós temos que seguir. Outro item, valorize cada relacionamento, não importa de que jeito seja esse relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. Veja, não importa se é marido, esposa, filho, pai, mãe, amigo, a gente deve valorizar qualquer relacionamento, desde aquele
vizinho que só falamos bom dia, mas é um relacionamento. Mas não podemos reter, não podemos controlar, porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu destino e cada um tem a oportunidade de crescimento. Muitas vezes, como pais, realmente até certa idade, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, não é nem que queremos, somos. Mas depois que eles se tornam adultos, eles são responsáveis. Claro que a gente sempre vai estar ao lado, procurando ajudar, orientar, mas temos que respeitar a vontade deles. Então, esse controle, muitas vezes tão intenso, se torna negativo. Geram brigas, desentendimentos desnecessários para a evolução daquela criatura e também para a nossa, né? Para a nossa evolução como pais. Por quê? Porque a gente acha que tem que controlar tudo. E não temos. O pai faz isso com a gente. Ele nos dá o caminho, ele nos mostra como deveremos ser para a gente alcançar essa espiritualidade maior, mas ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. Você pode errar ou acertar. Tente, né? O melhor seria acertar sempre. Às vezes a gente erra, também não tem importância. A gente recolhe, retorna e depois vai tentar acertar de novo. E é nesse aprendizado de ir e vir que a gente vai entendendo, vai se fortalecendo. E hoje estamos até aqui, né? Veja, será que nós só servimos a mamon, as coisas materiais? Não. Nós estamos aqui, pelo menos, tentando servir a Deus, né? Unidos em nome dele, mas nós estamos pondo tudo em prática? Não sei, cada um é que vai fazer a sua reflexão, mas nós estamos tentando. Então, isso já é um passo à frente daquilo que a gente era lá atrás, quando a gente não acreditava em nada, ou quando a gente falava até coisas ruins, ou quando a gente conduzia pessoas por caminho errado, cada um tem a sua caminhada, mas hoje a gente está aqui, tentando fazer o melhor possível dentro daquilo que a gente consegue, né? Mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. Manter contato, ou seja, vamos ser próximos daquela pessoa que perdeu tudo ou nada possua, porque sempre a gente vai poder ajudar. Então, com um alimento, com uma cesta básica, uma roupa, ouvir até aquela criatura. Muitas vezes não é nem o bem material, é o ouvir. Quantas vezes na casa, na orientação, a pessoa não precisa de bem material nenhum, ao contrário, ela é abastada, mas ela precisa de um ouvido, ela precisa que alguém a ouça, que abra o seu coração para a sua dor, para a sua ferida, pela sua falta de amor, de compreensão, ou foi muito machucada. E a casa e a doutrina está aberta para isso, para que a gente seja o consolo, não os juízes. Nós temos que consolar, assim como Jesus, quando trouxe a revelação, né, divina para a gente, de que a vida verdadeira não é essa, e que o Cristo é o verdadeiro consolador. Aquiete-se e faça silêncio interior, a fim de ouvir seu coração, sua intuição, sua alma. Quantas vezes a gente se perde na turbulência, a gente fica muito ansioso, a gente não consegue se acalmar. Então, por uns 5 minutos, pelo menos, a gente deve se aquietar, fazer uma prece, ouvir o nosso coração, porque quando a gente faz a nossa ligação com o plano espiritual, a intuição vem, seja de que forma for, ou pelo pensamento, ou por alguém que de repente aparece e fala uma palavra. Deus nunca nos desampara.
Ele fala certo por linhas tortas. É só a gente estar atento aos sinais. Mas a gente precisa se aquietar um pouco. Aquietar no sentido de respirar, fazer aquele silêncio mesmo interior, para a gente poder se conectar um pouquinho com o nosso protetor, né? Com os nossos amigos espirituais. Quantas vezes eles querem nos intuir, nos ajudar, mas a gente não consegue parar, então não consegue nem perceber. Não importa se você tem a vidência, a audiência, não é nada disso. É o seu coração, a sua mente estar ligada com o Pai para a gente se sentir acarinhado, né, pelo Mestre. 9º item, penúltimo. Cultive a fé, independente do rótulo religioso que tenha ou não. Cultive a fé. E o que é fé? É crer. Crer em algo. Para nós, crer em Deus. Crer nas próximas vidas que iremos ter. Nas grandes oportunidades que iremos realmente colocar tudo isso que a gente está aprendendo em prática para a nossa evolução. Porque Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, hoje nós estamos aqui, ontem estivemos em muitos outros lugares e amanhã estaremos, quiçá, onde. Mas onde a gente estiver, que a gente possa colocar a nossa fé, o nosso trabalho, a nossa evolução a caminho de todos, nosso e dos outros que estão sempre ao nosso lado. Último item, encontre prazer nas coisas simples da vida. Olha que maravilha. Será que a gente realmente, muitas vezes, faz as coisas com prazer ou por obrigação? Quantas vezes, às vezes, a gente recebe até um convite de festa, de aniversário, de casamento, fala assim, eu vou ter que ir, olha que coisa triste, né? Eu vou ter que ir. Não, ninguém tem que ir obrigado. Mas quando alguém nos convida, é porque realmente sente algum prazer em nos ter. E que a gente tenha também esse prazer de onde estivermos, levar a alegria, levar o reconhecimento, o respeito, o amor que a gente sente ou por aquelas pessoas ou pelo local. Então, como eu sempre brinco que fazer um evangelho é uma festa espiritual, sim, é uma festa. Nós estamos num banquete espiritual, onde a gente tem que saborear os ensinamentos que o Mestre nos transmitiu. Não sei se nós vamos conseguir saborear tudo, cada um no seu tempo, mas a gente vai conseguindo perceber algumas coisas para a nossa melhoria. Então, um evangelho, um trabalho na casa espírita ou dentro do nosso lar hoje, né, com as nossas vibrações, com as nossas orações, é um banquete espiritual que está alimentando o nosso espírito, e não só o nosso, daqueles que a gente traz nos pensamentos, daqueles que nos procuram pedindo ajuda. Então, que a gente possa ter prazer e demonstrar também isso para aquelas pessoas que estão no nosso convívio. Porque a alegria é um dos santos remédios que a gente deve usar, né? Na nossa caminhada. A alegria faz com que muitas influências negativas se dissipem. Porque os amigos que nos rodeiam e que muitas vezes podem nos perturbar, não gostam da nossa alegria, mas quanto mais a gente sentir prazer, alegria, ânimo, otimismo, eles também vão sentindo que não tem muito campo, né? Porque a gente está o quê? Fortalecido. E Jesus pregava também o quê? O amor, a alegria de estar com as crianças, o prazer em poder fazer o trabalho. Então, existe dor, existe sofrimento,
faz parte, mas nós vamos tentar conduzir tudo isso da melhor forma possível. Aplicando esses 10 itens só, né? Só 10 itens, gente, na nossa vida, né? Tá certo que Francisco de Assis fazia isso, né? Muito fácil. Mas se a gente tiver isso um pouquinho na nossa mente, fica mais fácil. E a gente vai se desprendendo desses bens terrenos para a nossa própria evolução. Então, não é para sair doando tudo, né? Porque, como eu falei lá no início, nós não vamos ser peso para a sociedade, nós também temos que ter a nossa casa, a nossa vestimenta, mas não nos apegarmos tanto. Ou quando perdermos alguma coisa, a gente se sentir a pior pessoa do mundo. Não, a gente tem condições de sobreviver, tem condições de trabalhar, de pedir ajuda muitas vezes, não é mesmo? Pedir ajuda que faz parte, porque não é fácil pedir também. Então, para aquelas pessoas que necessitam, ao invés de pedir, a gente já pode se oferecer. E essa é a minha mensagem de hoje, que a gente se sinta fortalecido, um pouco mais desprendido, para que a gente possa caminhar. Porque por mais que a gente faça pelos outros, na verdade, nós vamos fazer por nós mesmos. A evolução é individual. Só nós vamos fazer por nós. Mas quando a gente divide com os outros, fica mais fácil, fica mais suave, fica mais prazeroso, não é mesmo? Então, que a gente possa ter um fim de noite mais leve, que a gente possa agora no encerramento doar aquilo que tivermos de melhor para todos esses nomes que foram colocados no chat. Porque se eles foram colocados, é que a pessoa que colocou tem carinho, tem respeito, quer fazer o melhor para eles. E a espiritualidade sabe disso. E a gente tem muito para doar também, não é mesmo? Então, vamos unir novamente os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e agradecendo pela oportunidade de mais esta reunião em nome do Senhor. Que possamos receber do alto tudo aquilo que viemos em busca do físico e principalmente do espírito. Pai, que possa colocar luz, ânimo, força em todos os nossos nomes colocados aqui no chat, que leve a cura àqueles que estão necessitados. Que ainda possa colocar vibrações de luz em nosso lar, que possamos, com as pessoas que convivem conosco, ter harmonia, paz, amor, respeito. E vamos mentalizando a nossa querida casa, Amor em Gotas, resplandecente, ficando cada dia mais linda para nos acolher, nos receber, e que todas as correntes espirituais que lá trabalham também possam visitar todos os lares necessitados, que todos sejam fortalecidos, todos sejam abençoados pela mão do Pai. E assim, agradecidos que somos por esta oportunidade, nós vamos dando esse evangelho por encerrado, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite a todos.